Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 1. Malaquias, capítulo de número 1. Continuaremos nesse texto, nesse livro. Hoje vamos dar continuidade, né? A gente está falando a partir do versículo de número 6. Vamos continuar então a leitura nele. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego, para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Quem há entre vós que feche as portas e não acenda debalde de fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Pode sentar, irmãos. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, irmãos. Depois essa palavra ela se transforma somente num áudio, ela vai para algumas plataformas, e aí, para aqueles que vão acompanhar, é o episódio número 2, esse aqui, é o nosso culto número 2. E nós estamos falando sobre o livro do profeta Malaquias. Quando peguei para pensar um pouco sobre isso, com base naquele livro que eu mostrei para os irmãos, que está aqui, eu não tinha noção, não imaginava que tivesse tanta coisa assim a respeito desse assunto num livro. Porque na minha cabeça, pelo menos, eu acho que na cabeça dos irmãos, né, a impressão que se dá é que esse livro fala só sobre dízimo e sobre oferta, né? No apuro a gente fala Malaquias 3:10, rapidinho. Então, é o que a gente, né, quando era pego de surpresa, todos nós já fizemos isso, eu tenho certeza. Aqueles que dão uma palavra assim de oferta, já foi pego assim de surpresa, falou: o que eu falo? Malaquias 3:10. Aí a gente descobre que Malaquias não é somente isso, não é? É um povo que é cheio de perguntinhas. Por que cultuar a Deus se tudo está dando errado? Cultuar a Deus exige devoção verdadeira e sinceridade de coração. Cultuar a Deus exige fidelidade na pregação da palavra. Cultuar a Deus exige vida pessoal e moral reta. Por que cultuar a Deus se o mal existe? Os ímpios prosperam e os justos sofrem. Cultuar a Deus exige obediência. Cultuar a Deus exige temor ao seu nome. Resumindo, tudo isso são princípios estabelecidos dentro desse livro que nos fala a respeito de quem é Deus. Porque se eu sei quem é Deus, eu não ofereço qualquer coisa para Ele. Nós estamos aqui nem
me parece que nem todo o aperto que nós temos visto o nosso país passar e o mundo passar, alguns ainda se voltam contra Deus. Eu me lembro que compartilhei uma postagem um dia aí de um ônibus pegando fogo e o pastor dizendo: o nosso ônibus que a gente comprou, colocaram fogo. E eu me comovi com aquilo, porque eu não sei se alguém aqui mais viu essa imagem. Eu me comovi porque eu acredito que os irmãos que estão aqui sabem o quanto é duro a gente conseguir alguma coisa na igreja. A gente ora, demora, você quer fazer rápido, não dá, tem que esperar mais 1 mês, 2 meses, até anos. Não é assim que funciona na obra de Deus? A gente sabe. Eu me lembro que eu fiz esse compartilhamento e coloquei assim: que triste, né? E uma pessoa embaixo, que eu nem sei quem que é, fez um comentário totalmente fora da caixa, criticando, dizendo que Deus jamais castigaria alguém assim. Eu fiquei pensando assim: nem as piores circunstâncias fazem com que alguns se curvem diante de Deus. Parece que Deus não é visto, ele não é visto como quem Ele realmente é. Você já ouviu uma frase que diz assim: é só Deus para me julgar? Tem gente que fala assim: só Deus para me julgar. E a pergunta é: você não tem medo disso? Porque se o homem te julgar, te leva a pena no nosso país, no máximo 30 anos. Mas se Deus julgar alguém e condenar, Ele lança no inferno. Porque a Bíblia diz que o inferno é preparado para os ímpios. Então, se nós vimos na semana passada uma faceta de Deus, e eu não sei se a gente nem pode falar assim, que eu tenho até medo de falar desse jeito, porque Deus não tem dupla face, Deus é o Senhor, Ele é soberano. E quando a gente aprende a conhecer Deus e saber os seus atributos, porque assim, irmão, quanto mais a gente procura estudar sobre Deus, mais a gente vê que nós somos tapados, ignorantes, e que a gente não consegue entender Ele, não conseguiremos. Só um louco para falar assim: eu não preciso aprender. Porque você vê uma nação criada debaixo dos planos de Deus e que faz questionamentos como esse: Deus nos ama? Em que estamos profanando o culto? Por que Deus não aceita a nossa oferta? Por que não aceita nossos sacerdotes? Em que estamos desagradando a Deus? Em que estamos roubando a Deus? Em que estamos difamando a Deus? Olha, paciência tem limite. A sua deve ser, não sei se a sua vai de 0 a 10, quanto que é o limite da sua paciência. Mas eu vou te dizer uma coisa: quanto mais infantil é menor a paciência. Assim, é uma questão de lógica. Quanto mais criança, menor a paciência. Uma criança não tem paciência, tem? Quanto mais imaturo na fé, menor é a paciência. Agora, quando a gente fala sobre a paciência, Deus é um Deus de longo ânimo, Ele é longânimo. Mas me parece aqui que a paciência de Deus, Ele retém. Ele retém. Porque o que nós vemos aqui, a última palavra do livro do profeta Malaquias, depois dessas 7 perguntas descabidas, olha, presta atenção nas 7, Deus nos ama? Em que estamos profanando o culto a Deus? Por que Deus não aceita a nossa oferta? Por que não aceita nossos sacerdotes? Em que estamos desagradando a Deus? Em que estamos roubando a Deus? Em que estamos difamando a Deus? Irmãos, perguntas que são descabidas. Porque você fala assim: não, mas como assim, irmão? Porque será que eles não tinham dúvida? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para nós sabemos quando estamos desagradando a Deus? Sim ou não? Sabemos. Agora, nós sabemos quando nós estamos agradando a Deus. Quando a gente chega e fala assim: como eu queria fazer muito mais para o Senhor, muito mais na sua obra. É diferente de quando a gente tem o sentimento de que nós estamos desagradando a Deus deliberadamente. Eles sabiam de forma deliberada que eles estavam desagradando a Deus. Irmãos, a gente vai fazendo umas pinceladas assim. Olha, quando eles dizem assim:
para Deus assim, ó. Em que estamos profanando o culto a Deus? Eles estavam trazendo o que não prestava. Aí, as ofertas deles não eram aceitas. É um princípio bíblico. Deus não estava aceitando a oferta deles, porque Deus não estava aceitando eles. Não sei se está claro. É possível comprar Deus? Não. Mas Deus olha para eles e fala assim: eu não aceito a oferta de vocês e não aceito a pessoa de vocês. É o mesmo princípio. É o princípio de Caim e Abel. Deus é Deus de princípios. Você pode pensar nessa noite assim: como que eu posso agradar a Deus e eu posso ofertar a Deus e Ele receber a minha oferta? Isso mostra que Deus está interessado primeiro em você e depois naquilo que você tem. Aliás, na verdade, Deus nem está interessado naquilo que nós temos, porque nós não temos nada. Foi falado aqui esses dias o significado da palavra adorar, que é proskinel, né? Que é o cão que lambe a mão do seu senhor. É o indigente, é o mendigo. É aquele que fica com as mãos assim. Então, quando você fala assim: eu vou adorar a Deus, você pensa que é levantar o braço e fazer tudo isso aqui, porque eu posso fazer tudo isso aqui e não estar adorando a Deus. Sim ou não? Eu posso estar com uma máscara, quietinho no meu canto, bem quietinho assim, e estar lá me derramando diante de Deus. Aí você fala assim: você viu no domingo à noite aquele irmão, rapaz? O irmão levantou a mão assim, ó. Que adoração perfeita. Deus olha e fala assim: não me impressionou. Não me impressionou. A adoração de quem impressionou? Do fulano. Se a gente pudesse trocar uma ideia assim com Deus, conversar com Ele, sabe? Porque não é essa questão de uma voz empolada, de uma voz linda, de uma voz maravilhosa que, eu surpreendi a Deus, porque eu atingi um agudo que Deus não teve como não gostar. Deus olha e fala assim: não, eu não gostei da sua adoração, eu não aceitei ela, porque eu não aceitei a sua pessoa. Você não é bem-vindo. Aí você fala assim: meu Deus, mas como que pode chegar a esse ponto? Vamos lá então. A pergunta ela foi feita tendo como base a aparente ausência dos... Só vou tentar recapitular em 10 minutos. A pergunta foi feita tendo como base a aparente ausência das benesses e proteção que Deus deveria dar a eles. Eu quero assim, que a gente termine, se Jesus não voltar e a gente continuar aqui. Eu queria terminar esse estudo, esse livro nas quartas-feiras, pelo menos com a gente que está aqui, aqueles que nos acompanham depois, e no nosso coração surgisse assim: quando alguém falasse o nome de Deus, o seu queixo caía assim, ó. Deus. Quando faltasse uma coisa que você gosta lá na sua casa, você falasse assim: o que é isso em vista do tamanho do meu Deus? Quando você fosse, alguém da sua família estivesse entenda, viu? Numa UTI, sofrendo, ou chegasse lá e o médico fizesse aquele exame assim do cotonete, falasse assim, Covid-19, vai para casa, 14 dias de isolamento. Você iria para casa conhecendo Deus e falaria assim: meu Deus está cuidando de mim, gente. Desestressa. Porque o meu Deus é muito grande. Lembra aquele hino com as crianças? Que saudade, né, das crianças, não dá? Meu Deus é um Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão, Deus grandão. E você fala assim: mas qual é o tamanho do nosso Deus? Queridos, a ausência de benesses que Deus deveria dar a eles é a base da pergunta deles. Se o Senhor nos ama, por que a gente sofre? Você é adorador incondicional? Você adora Deus pelo que Ele te dá ou pelo que Ele é? Não precisa responder. Amanhã cedo você responde. Ou durante o dia eu respondo. Uma informação importante não foi observada pelo povo. Deus fala para eles: eu vos tenho amado. Ou eu amo vocês continuamente. A escolha deles se deu por vontade soberana de Deus e não por qualquer traço de merecimento ou meritocracia. Numa situação ou numa sociedade igual a nossa, que é a meritocracia, o que é a meritocracia? O seu currículo, se ele for o melhor, ele é o escolhido.
diante de Deus, qual é o melhor currículo? Um coração contrito, quebrantado. Deus não desprezará. É esse que é o mérito, se é que a gente poderia falar em mérito. Pastor, como que eu faço então para eu conseguir me aproximar de Deus e reconhecer quem Ele é e Ele se agradar da minha pessoa? Coração contrito, quebrantado. Eu falei na semana passada uma frase do Max Lucado e eu vou repetir. Por sua graça, não me sinto culpado. Não tem sentimento de culpa aí, não é? O diabo que vem de vez em quando e fala assim, ó lá, ó, lembra o que você fez? Deus nunca aponta o dedo dizendo, lembra o que você fez. E te machuca. Então, pela graça dele, eu não me sinto culpado. Com sua direção, não me sinto confuso. E por sua soberania, eu não sinto medo. Entendeu? A graça dele tira a culpa. A direção dele tira o estar sem rumo. Alguém já ficou perdido numa cidade aí? Eu fiquei. Os meninos estavam em Campinas fazendo aquela jocum lá, nós fomos lá, eu e Regiane, e a gente ficou perdidão lá, com GPS e tudo. Não sabia nem como sair daquele lugar, enorme aquele lugar. Anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá, sem rumo. Estar perdido, agora você já se sentiu perdido na vida? Sem rumo na vida, sem saber o que fazer na vida, ou da sua vida. Hoje você está aqui e está me ouvindo ou me vendo, você tem um rumo. E você olha e você fala assim, as coisas são tão claras na minha mente, eu parecia que eu ia ficar louco ou louca, e agora as coisas são tão claras na minha mente, é porque a presença dele nos dá rumo. E a soberania de Deus nos dá o quê? Ou tira o quê? Medo. Você tem medo, irmão? Seja sincero. Israel tinha plena consciência disso, e a gente vai ficar fazendo. Talvez pode ser que você fale assim, mas o pastor ensina uma coisa e fala outra, e na prática ele está fazendo outra, porque ele fala que é ler, explicar e aplicar. Agora ele está lendo, explica, aplica e não faz, e tá. Não é, irmãos, é que é assim, ó. É que a gente precisa trazer essa contextualização para os irmãos, sabe por quê? Porque fica mais fácil de entender. Fica mais claro na nossa mente. Quando a gente olha isso aqui, compara com a nossa vida. Quando a gente pensa assim, ó, o medo que às vezes Israel sabia quem era o Deus soberano, e portanto eles descansavam na soberania de Deus. Às vezes, quando a gente não tinha Deus, eu não sei quantos aqui, ou Deus não nos tinha, não sei como é que a gente pode falar isso, né? Aceitar Jesus ou Jesus me aceitar, porque eu também aceitar Jesus parece tão confuso, né? Numa mente tão pervertida e caída, falar que vai aceitar alguma coisa boa é quase que impensável, né? Mas tudo bem. Mas o medo no passado, lá atrás, te levava aos diazepams. Não que se você tome agora sob receita médica seja errado. Mas te levava aos diazepams, aos remédios depressivos, ao álcool, às drogas, a sei lá o que, a ficar desesperado. Eu já expliquei para os irmãos aquela posição fetal de abraçar o joelho assim, sentar e chorar. O medo, agora o medo vem. A gente dobra o joelho. A melhor posição é de joelho, irmão. Rapaz, esse dia eu cheguei com uma dor na coluna em casa, dor nas costas assim, ó. Falei para a Regina, eu não estou aguentando dor nas costas. Eu falei, ainda homem é desesperado, meu irmão. E ela está sentada no sofá assim, eu coloquei a mão assim no... Eu falei, estou com tanta dor nas costas que eu estou até com vontade de chorar. Eu falei assim... Aí eu subi ali no lugarzinho lá da oração, deitei assim no sofá assim, e dobrei meu joelho assim, falei, que gostoso. O útil ao agradável. O poder falar com o Senhor soberano que tira todo o medo, que descansa o nosso corpo e acima de tudo descansa a nossa alma. Tem coisa melhor, irmão?
Não existe. A soberania de Deus lança fora o medo. Portanto, Israel não era ignorante acerca da soberania de Deus. Deus se apresenta como... Vocês perceberam aqui nesses versículos que eu fiz a leitura? Que Deus, em quase todos eles, Deus fala assim, diz o Senhor dos Exércitos. Perceberam ou não? Será que é de graça? É de graça isso? Na verdade, nada na Bíblia é de graça, viu? Quando você fala assim, a salvação é de graça, é conversa sua ou minha. A salvação é... Mas não tem diferença? Mas tem diferença? Ser pela graça e ser de graça? Tem. Tem, lógico que tem. É como alguém querer falar assim, ó. Falar para você assim, ó, eu vou matar seu filho, hein? Você entra na frente e fala assim, me mata no lugar dele, por favor. Deixa ele ir embora. O meu filho foi salvo através, por meio da minha vida. Então, quando Deus se apresenta e diz assim, diz o Senhor dos Exércitos. Você já prestou atenção na força de um exército? Quais são os exércitos de Deus? Os anjos. Rapaz, você já pensou... Você sabe uma legião de anjos, quantos anjos são? Sabe ou não? 12.000. Porque 12.000 era uma legião romana. 12.000. Quantas legiões tem no céu? Sei lá eu. Os anjos fazem parte do exército de Deus. Os astros fazem parte do exército de Deus. O movimento da natureza faz parte do exército de Deus. Até agora você não falou glória a Deus, mas você faz parte do exército de Deus. Pastor, mas só que eu sou um soldado meio ruim, hein, rapaz? Sou um soldado meia boca, hein? Olha aqui. Magro. Não sei nem manusear direito as armas. De vez em quando eu pego o escudo da fé assim, ó. Segura assim uns 20 minutos. Com essa grossura do meu braço aqui. Se for para segurar mais que isso, já era. Aí ele cai assim, o diabo dá uma estocada em mim. Eu tento segurar de novo. Só que não é essa a questão. Fortalecei-vos no Senhor. E na força do seu poder. Aí você fala assim. Hoje eu vi um testemunho tão bonito, rapaz. O nome da menina é Sara Gabriela. É isso mesmo? Ela canta O Maior Vilão Sou Eu. Acho que ela cantou esse hino hoje, eu estava ouvindo. Rapaz, a menina contando o testemunho. Acho que é Sara mesmo, Sara Gabriela. Ela contando o testemunho dela. Eu fiquei boca aberta, ela falando sobre os projetos de vida dela, que ela subia na laje. A mãe dela é mais engraçada que ela ainda. Então o testemunho dela e da mãe dela, depois se os irmãos puderem assistir. Fiquei assim, aí ela falou assim, a mãe dela falou assim, olha irmãos, né, eu não tinha uma mesa, e a minha filha agora comprou uma mesa, eu tenho uma mesa e eu tenho pires e xícara. Você fala assim, eu até ando de avião. Eu fiquei assim, a menina simples, ela simples, eu falei assim, e o pai abandonou ela, e a mãe sem qualquer remorso, sem qualquer mágoa, dizendo assim, fazer o quê? Só que o pai abandonou, mas o pai não abandonou. Rapaz, isso é demais. O pai abandonou, mas o pai não abandonou. A menina, ela falou assim que ela postou um vídeo no YouTube, deu 1 milhão de visualizações. Aí, uma rede de televisão chamou ela para fazer uma entrevista, só que ela passou o telefone da mãe dela. A mãe dela atendeu o telefone e falou, a gente quer fazer uma entrevista, contar a vida da tua filha. A mãe dela pegou e falou assim, vai, desligou e falou, trote, filha. Ela falou assim, mãe, e se não for? Meu Deus do céu, ela subia na laje para orar. E subiu na laje, era uma jovenzinha, subia na laje, orava. Depois de 2 semanas a rede de televisão ligou, ela pegou o celular e falou assim, não, agora deixa eu ver. Não, a gente quer contar a sua história mesmo. A gente quer contar a sua história. Aí contou a história da menina num vídeo que ela colocou no YouTube, deu 20 milhões de visualizações.
Ela falou assim: a rede de televisão virá aqui na laje da minha casa contar a minha história. Isso só pode ser Deus. A mãe dizendo assim que sentou perto de uma pessoa famosa de uma banda lá no avião. E a menina, Sara, conhece essa pessoa. Ela falou que a mãe dela chama Mônica. E ela tem 4 meninos e a Sara. Quando ela saía na rua lá da comunidade que ela morava, o pessoal falava assim: e lá vem a turma da Mônica. Aí ela sentou no avião perto da mulher com medo e tal. Aí a Sara falou assim para ela assim: mãe, ela é famosa. Falei: que daí que ela é famosa? Estou com medo. Eu estou com medo desse avião, desse negócio aqui. Mãe, fica calmo, fica tranquilo. Então você vê ela contando assim, irmãos, você fala assim, eu fiquei assim, sabe? É bom isso, é bom a gente ouvir isso, porque às vezes a gente se esquece da soberania do nosso Deus, do tamanho do nosso Deus. Uma família que o pai abandonou, deixou a menina lá sofrendo, passou o que passou, Deus adotou. Assim como Deus adotou a mim e a você. E aí, qual é o nosso endereço? O nosso endereço, como diz o poeta, é o céu. Então a soberania de Deus na nossa mente precisa ficar claro isso. Nós também não somos ignorantes acerca da soberania de Deus. Aí, só que agora é o outro lado. O problema é que abusamos, terminei assim, que o problema é que abusamos da sua misericórdia. Não acreditamos que por ser um Deus amoroso pode tomar alguma providência com relação à nossa autossuficiência, arrogância ou pretensão de usá-lo. Afinal, pensamos nós, é a graça, né? Só que não. Às vezes, o mesmo Deus que nos... A Bíblia diz que nós temos Deus por Pai, nós somos corrigidos por Ele, porque Ele nos ama. Porque Ele não corrige bastardo, mas filho, Ele corrige. E Ele açoita. Sabe o que é açoitar? Pessoal, esses dias eu vi uma postagem assim, ó, a mãe com uma vara na mão e o moleque correndo. Aí colocaram uma postagem assim: isso aqui que era adrenalina. Quando a mãe pegava a vara e aí saía correndo. E aí eu vi uma outra. A mãe com uma vara assim para trás assim, falando assim: vem aqui, a mãe não vai te bater não. Aí colocaram assim: assim nasceu a fake news. E a mãe pegava num braço e habilidade, num braço e com o outro braço dava. Eu não sei como que era aquilo, que conseguia acertar. E só parava porque chorava e eu fingia que chorava. Era outra fake news também, fingia que chorava. E aí quando parecia a mãe, Deus é o Deus que corrige. Você já foi corrigido por Deus? Deus já te colocou no prumo? A ira de Deus, ela se manifesta, e ela se manifestou. Eu acho que a pior correção de Deus, sabe qual que é? Hoje, assim, falando assim, é o silêncio. É você orar e buscar e pedir e falar: Deus me ajuda, e aconteceu isso aqui, ó. Nem que sim, nem que não. Isaías fala que por um momento te deixei, mas te recolherei brevemente, e debaixo das minhas misericórdias. Você já foi desprezado, entenda, vamos fazer um paralelo. Já foi desprezado, sentiu desprezo. Agora você imagina Deus desprezando alguém. Você não sentia a mão de Deus. Sabe por que a gente ri, irmãos? Sabe por que a gente faz brincadeira? Sabe por que a gente fala umas coisas assim? Sabe por quê? Porque nós temos uma alegria que não é a alegria da terra. Eu não me esqueço, não me lembro. Olha, eu não me esqueço ou não me lembro, né? Eu não me esqueço nunca do que um pastor sempre falava. Ele era militar também. Ele falava assim, ó, que ele chegava na companhia dele lá e brincando e não sei o que. Um dia a faxineira olhou e falou para ele assim: você é estranho. Ele falou assim: eu sou extraterrestre. Ela falou assim: cruz credo. Ele falou assim: mas eu sou extraterrestre mesmo.
Falou para ela. Aí ela falou, mas por quê? Ele falou, Jesus nela. Porque eu não sou daqui da terra. O meu Deus não é daqui. Eu vou embora para o céu. Ele vai vir me buscar. E pregou quando viu a mulher. A misericórdia de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, ela nos faz sentir seguros, mas ao mesmo tempo que nós somos corrigidos por Ele. A ira de Deus, ela é manifestada sobre a injustiça. E agora vem uma parte que talvez a gente vai falar assim, meu Deus do céu. Irmão, ó, você já usou a Deus? Não, pastor. Você já tentou usar a Deus? Senhor, eu estou indo em determinado lugar. Vai na minha frente, coloca os teus anjos e me livra de todo mal em nome de Jesus. Aí a pergunta é, mas quem mandou você ir? Você está pedindo para que eu vá com você num lugar que você, na sua autossuficiência, porque você quer, porque você achou, você vai e está querendo que eu vá também? Senhor, faz uma obra tal no coração de tal pessoa, vai lá e faz com que aquela pessoa goste de mim, a gente case, viva felizes para sempre. Peraí, mas e os princípios, Celso? Você está quebrando princípios. Ele não quer saber de Deus, ela não quer saber de Deus. Ou você não quer saber de Deus. Eu vou quebrar princípios, quem dá jeitinho é brasileiro. Segundo o ditado. Deus não. Deus não dá jeitinhos. Vamos provar? De forma prática. Quando você e eu tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus e fazer a gente fala assim, fazer as coisas certinho, não é que a gente fala? Você não usa esse termo? Não, agora a gente vai fazer tudo certinho. Daqui a pouco está fazendo daquele jeito, mas está tentando, né? Está tentando. Quando você começa a fazer as coisas tudo certinho, vem para a igreja, faz um propósito de vir para os cultos, são coisas, como que fala assim, feijão com arroz da nossa vida cristã. Sentar, aprender, dar uma palavra, cantar. Você percebeu que as outras coisas na sua vida começam a andar legalzinho? Parece que o serviço que não tinha aparece, o varão que não vem aparece o varão, a varoa. Daqui a pouco as coisas você já está dando risada. Tinha ficado fora do Face, nem postava mais foto para ninguém ver a cara tudo lambida. Desculpa a cara lambida, mas o jeito, eu estou falando só para... Aí daqui a pouco já está aparecendo na foto lá no Face, assim, dando risada, até fazendo assim. Já não está mais tudo descadeirado, andando para lá, tudo... Porque você se colocou diante de Deus e Deus vai aprumando a nossa vida assim, ó. Fala assim, filho, você está querendo me servir? Você está querendo acertar a sua vida? Então vem cá que eu vou te ajudar. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Esse é Deus. Já sentiu-se corrigido por Deus? Irmãos, ninguém aqui odeia a mãe porque foi corrigido por ela. Quando você tomou uns cascudos é porque merecia. Aí você fala assim, você não tem raiva dela, não é possível. Você fala assim, graças a Deus que eu apanhei, porque hoje eu sou uma pessoa de bem por causa daquele chinelo. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei, sabe por que você é desse jeito? Porque faltou couro, faltou cinta. Agora pensa em Deus. A ira de Deus se manifestando. Pode acontecer da ira de Deus se manifestar? Você olha e fala assim, por que o mundo está assim? Vamos lá entender. Romanos capítulo 1, versículo 18 a seguir. Vamos ler de forma bem tranquila. Romanos 1 e 18. Irmão, ó, presta atenção nisso aqui. Ó. Eu não quero pesar na consciência de ninguém. Não é essa a intenção. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Presta atenção, versículo 24. Como eles não tiveram interesse em ter conhecimento de Deus, e se aproximar de Deus, e conhecer a sua soberania, por isso, Deus entregou tais homens a quê? A imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso os entregou a paixões infames. Talvez na sua Bíblia está um sentimento perverso, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhante, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com os homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu sei que tem gente dizendo por aí que não acreditam na mão de Deus. Tem um monte de gente por aí dizendo assim, Deus não faria determinadas coisas. Irmão, independentemente do que virá depois, do que as consequências, Deus faz e fará. Porque é preciso saber aqui nessa noite que o mesmo Deus que dá vida é o Deus que tira a vida. O mesmo Deus que faz com que, olha, vocês sabem disso, tem princípios. Tem muitas vidas abreviadas, que terminam antes do tempo. A Bíblia diz assim, que o filho deve honrar o pai e honrar a mãe, para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Princípio bíblico. Esses homens aqui são homens que nós convivemos no dia a dia, que não se importaram de ter conhecimento de Deus. A gente está fazendo esse paralelo porque depois do livro de Malaquias, o que acontece é o desprezo de Deus. Nós chamamos aquele período de período interbíblico, intertestamentário. Alguns falam que é o silêncio de Deus. São 400 anos em que Deus deixa-os, não que Deus não tenha usado ninguém, mas não como era, falando com o homem e dizendo para eles, porque irmãos, a partir do momento que uma igreja, uma comunidade, um lugar, um país, uma nação abandona a Deus e diz eu não quero Deus de forma deliberada, não resta mais nada a não ser o juízo. A partir do momento que eu estou aqui pregando e falo assim, venham, vamos, e ninguém vem, ninguém está aí, chega uma hora que, para quê isso aqui? Para que Deus manter alguém vivo? Ou manter alguém fazendo o mal? Vocês sabem, e se talvez não sabem, é bom que saibam. Existem países que permitiram que entrasse o liberalismo teológico, que entrasse a teologia liberal, a teologia de que não faz mal, de que esqueceram isso que nós estamos fazendo aqui, porque eu vou falar uma coisa, se isso aqui acabar, acaba a igreja, porque as pessoas são nutridas pela palavra,
Sim ou não? Nós somos nutridos pela palavra. Eu amo a palavra. E por isso que prego. Porque uma vez que alguém fala assim, quer ver um crente morrer? Quando ele deixa de sentar para aprender a palavra, morre, irmãos. Morre de nanismo. Morre, a alma vai ficando ressequida. Porque, sinceramente, seja sincero com o seu coração, eu também com o meu aqui nessa noite. Nas piores noites da nossa vida, nas tempestades do mar da nossa vida, o que nos segurou foi a palavra. Foi ou não foi? A lembrança da mensagem que o pastor pregou, sei lá, foi a palavra que segurou a gente. Um hino teologicamente correto, que é a palavra. Agora, quando esses homens, eles olham para Deus, ignoram a Deus e acham que Deus não é um Deus que deve ser respeitado, honrado, amado e, sobretudo, obedecido, não resta mais nada a não ser o juízo. Existem países que, presta atenção, que a igreja, o prédio da igreja é alugado para boate durante a semana. Que desgraça, não é? E no final de semana, a igreja se reúne um dia na semana, para fazer um culto a Deus. Isso é quando tem. Espiritualidade de igreja se mede, sabe por onde? Se mede pelo culto de ensino. A espiritualidade de nós é quando a gente fala assim: hoje eu vou para o culto, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou ouvir a palavra. Agora, abandonar Deus e não reconhecer a sua soberania, porque aqui Paulo está falando a respeito daqueles que tomam conhecimento de Deus por aquilo que Ele criou. Presta atenção, se você olhar a natureza, irmãos, que absurdo, me desculpem, mas que absurdo essa semana, que eu faço um protesto sim, que a Secretaria da Educação de São Paulo fez, numa videoaula, a professora explicando e disse assim que está sendo retirado o AC antes da data lá, antes de Cristo, depois da data antes de Cristo e depois de Cristo, e vão colocar era comum nas aulas de história, em todas as aulas, porque isso não é uma referência para todo mundo. Irmãos, isso é caçar problema. Isso é caçar problema. A era comum, nós sabemos que era comum, era antes de Cristo e depois de Cristo. Mas a questão aqui não é isso, a questão é descartar o nome de Jesus. Fazer isso. Aí depois não querem juízo de Deus, vai falar assim, que Deus vai passar a mão na cabeça e as coisas vão continuar. Irmãos, por favor. A natureza, segundo o que Paulo está falando, ela testifica da existência de Deus. Quando você olha, você é uma arte, não no sentido de arte de criança, né? Mas é uma, vamos lá. A Bíblia fala, porque somos feitura sua. Sabe o que é feitura? É poema. Poema vem de poema, significa que quando Deus nos fez, Ele teceu. Não dá nem glória a Deus, tudo isso não é muito para você não? Não é? Deus teve o cuidado de colocar as coisas no devido lugar e dar o fôlego de vida. Você já viu um bebê em formação? Você viu que coisa que é, como que pode ser, e depois cresce e fica desse jeito que nós somos aqui? Bravo, uns são briguentos, outros falam assim, eu falo. Deus fala assim, então você não fala mais, a partir de hoje não fala mais. Criatura, feitura, poema, uma obra de arte que Deus fez, o homem que pensa. Olhando a criação, Paulo está dizendo que a criação, ela testifica da existência de Deus. Irmão, não tem como a gente falar que não é Deus, não tem como. Você foi preservado até aqui, você não está doente. É Deus que tem cuidado da sua vida até aqui, a gente está trabalhando e ainda reclama do trabalho ainda. Duvido que você nunca reclamou.
Dúvida você nunca olhou e falou assim: que coisa, pai, trabalhar, ixi, que sol, que peso. Ó, igual aquele desenho que fala: ó dia, ó noite, ó hora. Reclama de tudo. Paulo está dizendo assim, que porque eles não deram glória a Deus, não se importaram com Deus, Deus os entregou. Versículo 24, entregou. Versículo 26, entregou. Versículo 28, entregou. E sabe o que é entregar? É entregar nas mãos do outro. É transferir para o outro a esfera de poder ou uso. Eu não sei o que é pior, Deus nos entregar na mão do diabo ou nos entregar a nós mesmos. O que é pior? Deus olhar e falar assim, ó: você quer fazer? Você quer ser o dono do seu próprio nariz? Então, seja. Irmão, ser o dono do meu próprio nariz, e Deus me entregar a mim mesmo, não sei se eu estou falando certo, mas Deus me entregar a mim mesmo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque em mim, isto é, na minha carne, Paulo fala que não habita bem algum. E a primeira coisa que eu vou fazer, se Deus me entregar as minhas paixões infames, no final da vida, no final dos dias, quando eu me desgastar e achar que não vale mais a pena, eu vou pegar uma arma, vou colocar na minha cabeça e vou falar assim: eu preciso dar um fim, porque essa minha vida é uma desgraça, isso aqui é um inferno, isso não é vida. Por isso que Jesus olha e fala assim: quem tem sede, venha a mim e beba, porque do meu interior flui rios de água da vida, é água viva, que vai dar vida para vocês, porque em vocês mesmos não tem vida. Rapaz, eu tenho vida, você tem vida aí, irmão? Sabe por que tem vida aí? Tem vida aí porque Jesus está em nós. E a gente fala assim, ó: Deus entregar, transferir de propriedade. Não, eu não quero ser transferido de propriedade. Eu não quero. Eu não quero ser transferido de propriedade. Eu não quero ser transferido de propriedade. Eu quero ser um escravo. Vocês lembram? Eu já falei aqui, mas eu acredito que vocês também já devem ter ouvido em outro lugar. Vocês lembram o servo da orelha furada? Lembra? Sabe o que é o servo da orelha furada?